Na nossa última exposição que fizemos no livro histórico de Lucas, Atos dos Apóstolos, o tema foi Testemunhem sem medo. E foi um tempo maravilhoso, irmãos, neste sermão que foi pregado no último dia 14 de dezembro, ano passado. Nele nos maravilhamos quando observamos, em virtude dos apóstolos estarem pregando no templo, ali no lugar onde vocês já estão bem ambientados, o pórtico de Salomão, que era um ambiente muito grande, que reunia muita gente. Eles estavam pregando a palavra de Deus e foram surpreendidos pela guarda do templo, pelos saduceus e pelos líderes religiosos, e foram presos e custodiados naquela mesma prisão em que Pedro e João haviam sido custodiados anteriormente, e nós vimos isso lá no capítulo 4 do livro de Atos. Depois que eles foram custodiados, nós vimos que maravilhosamente Deus enviou o seu anjo, que abriu a porta da prisão e colocou os nossos irmãos, os 12 apóstolos, em liberdade. E de manhã cedinho, onde é que eles estavam? Novamente lá no templo, pregando a palavra de Deus com toda a ousadia, sem medo, destemidamente. Todavia, os nossos apóstolos foram mais uma vez capturados por eles. E deste enredo, novamente ali custodiados, reuniu-se todo o sinédrio e agora também com o Senado. Eu mostrei aos irmãos que essa cúpula religiosa de julgamento muitas vezes era formado por esses dois grupos que compunham o sinédrio, né? Eram os líderes religiosos e em momentos muito especiais também se aproximavam e compunham o sinédrio aqueles homens mais idosos, mais experientes e com reputação de todo o povo, reputação popular, reputação religiosa. E o que eles estavam coagindo os apóstolos? A não pregarem o nome de Jesus Cristo, a sua vinda maravilhosa a este mundo, tudo o que Jesus ensinou, todos os milagres que ele realizou, a sua obra, foram livres para continuar fazendo aquilo que o Senhor Jesus os havia comissionado. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 33 ao versículo 42. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai mão destes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Amém? Oramos agradecidos a Ti, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e agora rogamos a ação do Espírito Santo para iluminar o nosso coração, iluminar o pregador para que não fale de si mesmo, iluminar o coração dos ouvintes, a audiência presente e aqueles que estão seguindo pela transmissão na nossa plataforma digital. Rogamos ao Senhor que haja por meio desses recursos para o nome de Jesus Cristo ser glorificado e que reverbere em nosso coração este sábio conselho e possamos, Senhor, ser dirigidos pela providência do Senhor nas nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. A primeira cena que podemos destacar aqui no verso 33, a primeira cena está dentro do verso 33, e eu chamei de sentimentos malignos e desejos assassinos. Vejam como essas realidades macabras vão se desdobrando aqui enquanto a gente vai desenrolando essa história. Veja o verso 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Os irmãos sabem que Lucas já vem desenhando este quadro para nós, leitores aqui, desde anteriormente. Os apóstolos, como vocês sabem, introdutoriamente eu disse, estavam custodiados. A pena que eles estavam para receber era uma pena passível de ser pena capital. Então eles podiam de fato serem mortos. E como eu havia mostrado no sermão passado, os apóstolos, quando foram interrogados, arguídos quanto ao que eles estavam fazendo e exigido que eles não falassem mais do nome de Jesus Cristo, eles foram muito contundentes em afirmar: importa agradar a Deus e não agradar aos homens. Isso é algo que a gente precisa ter em nosso coração, irmãos, muito vivo. Nos importa obedecer à vontade de Deus. E em seguida, quando eles falaram isso, seguiram denunciando o pecado daqueles homens, daqueles que estavam o arguindo. Eles disseram também muito claramente: vocês são responsáveis por haverem dependurado o Filho de Deus naquele madeiro. E eles foram duros com aqueles homens, mostrando-lhes a realidade. E aquela dureza não era para humilhá-los, mas sim para que a ação do Espírito Santo pudesse mover nos seus corações através da mensagem pregada. Mas quando eles ouviram isso, o verso 33 nos revela, irmãos, que a postura daqueles homens foi uma postura de ira visceral. Quando eles ouviram o que Lucas relatou aqui para nós, eles foram tomados de uma fúria fora do comum. Por isso que eu estou dizendo que foi uma ira visceral. A gente já sabe que nem sempre quando nos iramos, pecamos. Quando a ira é santa, glorifica a Deus. Não é este tipo de ira que está acontecendo aqui. Foi uma ira visceral. Acompanhe comigo novamente a leitura dessa pequena parte. Põe os olhinhos. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram. O verbo grego aqui que Lucas descreve para nós, de epreiton, este verbo, meus irmãos, ele está indicando que uma fúria muito específica acendeu no coração daqueles homens. Praticamente no coração de todos os homens do Sinédrio. Este verbo aqui, meus irmãos, ele está na terceira pessoa do plural e no modo contínuo, asseverando que esse sentimento era contínuo no coração daqueles homens naquele momento. Eles carregavam isso no seu coração. Este verbo grego, meus irmãos, está mostrando aqui no plural que quase todos ali estavam com este mesmo sentimento infernal, desta ira que convulsionava querer destruir os nossos apóstolos. Era algo que quase que físico. Algo maligno que brotou no seu coração. Era uma ira que podia se ver saltar dos seus olhos. Era uma inquietação que podia ser percebida na transpiração. Você já viu alguém irado?
que transpira. Imagina esta cena, aqueles homens olhando, aquele sinédrio todo reunido e aqueles homens ruivando, transpirando esta ira contra os nossos irmãos. Era basicamente isso, irmãos, que estava acontecendo ali entre eles. Esta palavra grega, ela é dividida em duas palavras, na verdade, este verbo. A palavra dia, que comunica a ideia de inteiro, através ou inteiro. Isso para você ter uma maior clareza. A palavra é dia e pirion, que é serrar ao meio. Pirion é serrar ao meio, dividir em pedaços, como se estivesse utilizando uma serra para cortar. Ou seja, Lucas estava dizendo através deste verbo aqui, que eles estavam enfurecidos, que o coração desses homens estavam se deslacerando por dentro. Era muita ira que os convulsionava, que é como se eles estivessem se despedaçando por dentro. Não é somente um sentimento momentâneo, irmãos. Não é quando alguém pisa no teu calo e você às vezes fica ali irado, né, iracundo. Não é, isso aqui é algo maligno que está no coração desses homens. É como se eles estivessem se despedaçando por dentro. E por isso Lucas disse aí no finalzinho do verso 33 que a intenção dele era de quê? De quê, meus irmãos? Fala alto aí. A intenção era de matá-los. A ideia não era uma simples morte, porque os intentos que eles traziam no coração eram assassinos. Era aniquilar e tirar os nossos apóstolos de cena, tirar o nome deles da história, acabar com eles de uma maneira com grande requinte de perversidade. Então não era somente matá-los aqui. A morte aqui para eles não era uma morte natural, seria uma morte com requinte de perversidade. Como é que vemos essas coisas nesta primeira cena aplicando-se no nosso coração, queridos? Homens malignos neste mundo, eles são eivados de ideologias, meus irmãos. Essas ideologias que esses homens malignos neste mundo carregam no seu coração, fazem com que eles convulsionem em ira mortal contra aqueles que são portadores da verdade. Então o mundo de fato nos odeia e quer nos destruir. Por isso nós não temos de maneira alguma, não podemos de forma alguma nos assemelharmos ou nos aproximarmos destas coisas, destes homens, porque os seus intentos são malignos para nos destruir. Eles não aceitam esses homens malignos, não aceitam a verdade de Cristo, não aceitam a proclamação do Evangelho, porque esta proclamação denuncia os seus pecados. Quando você ver alguém cerrar seus punhos contra a mensagem do Evangelho, pode ter certeza que ele está com esta ira destrutiva no coração, porque ele rejeita a mensagem que apela para a sua transformação, para que ele deixe o pecado e arrependa-se e curve-se ao senhorio de Jesus Cristo. Eles não são capazes de assimilar a mensagem que denuncia que eles são culpados pela morte de Jesus. Seus corações estão cheios, carregando dia após dia, continuamente, este tipo de ira maldita que um dia recairá sobre eles e irá destruí-los. Homens malignos não se curvam diante da realidade e da verdade. Pelo contrário, eles reagem com violência, truculência, aquela violência infernal contra aqueles que pregam a verdade que pode libertá-los. Mas isso não pode nos impedir de anunciar, meus irmãos. Enquanto o mundo está hostil contra os servos do Senhor, Deus estará nos guardando sempre, para que a sua mensagem seja proclamada pelos nossos lábios. Mas não devemos temer. Deus está conosco, nos livrando da violência mortal que transpira contra nós. Assim como ele livrou os apóstolos naquela hora, ele também haverá de nos livrar sempre. Enquanto os apóstolos estavam ali,
naquela perspectiva de serem mortos, o Senhor Jesus estava guardando os seus servos. Deus guarda os seus servos com a sua mão redentora poderosa. Amém, meus irmãos? Embora vivamos este mundo e cada vez mais ele se tornará hostil, cada vez mais ele se levantará contra a nossa mensagem, mas a boa mão do Senhor está sobre nós, nos guardando. Portanto, precisamos continuar proclamando o nome de Jesus. E assim, meus irmãos, enquanto os homens rebaixados na sua malignidade e soberba estão sendo alvos da justa e santa ira de Deus, nós, os proclamadores do Evangelho, somos alvo da justiça e da graça do Senhor, que nos protege e nos alimenta, nos dá força, e estaremos sempre descansando o nosso coração na paz do Senhor e em paz que excede o entendimento. Então os nossos apóstolos não estavam aqui tremendo de medo ao verem a face daqueles homens com ira e com desejo destrutivo, aquela sede mortal, assassina contra eles. Eles estavam serenos, em paz. Assim ficaremos diante deste mundo, e eles enlouquecerão em saber que, por mais que eles nos afrontem, Joana, continuaremos em paz e fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Amém, queridos irmãos? Então, não são as afrontas deste mundo que vão fazer a igreja parar. A igreja nunca parou com as afrontas deste mundo. E cada vez mais, em cada geração, a hostilidade só faz crescer. Mas a boa mão de Deus permanece nos sustentando, porque Deus é o mesmo ontem e hoje e sempre será. Amém? E a igreja cumprirá o seu propósito para a glória de Deus, até o dia em que Jesus virá nas nuvens do céu para nos buscar. E quando tudo parecia que a cena se desenrolaria para o homicídio, para o martírio aqueles malignos contra os nossos irmãos, isso muda. A segunda cena aparece, verso 34 ao verso 39. Aparece aqui um homem que Deus, na sua providência, levanta no meio daqueles homens. Eu não disse que o verbo estava no plural, irmãos? E eu, não sei se vocês perceberam, eu fui bem detalhado em dizer quase todos. O verbo aqui, apesar de estar no plural, não está indicando que todos ali estavam com esse mesmo sentimento. Havia pelo menos um, que é o que está nas escrituras aqui, mostrando para nós que não tinha esse mesmo sentimento, não partilhava desse mesmo sentimento maligno. Veja comigo, eu estou chamando esta cena de prudência providente. A fúria insensata, dando lugar à sabedoria. Verso 34. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Aqui no verso 34, surge esta figura e este personagem proeminente. A Escritura Sagrada nos informa que este homem Gamaliel foi professor de Paulo. Ele foi professor de Paulo quando Paulo ainda era comumente chamado de Saulo. O próprio apóstolo Paulo, quando está fazendo a defesa do seu testemunho e do testemunho de Cristo diante das autoridades, lá no capítulo 22, versículo 3, vai dizer isso. Que ele foi formado aos pés deste homem aqui, que Lucas traz para este cenário, Gamaliel. Gamaliel era um homem virtuoso. Esse homem, meus irmãos, a Bíblia fala, olha aqui no verso 34, põe os olhinhos bem com atenção. Era um fariseu, mestre da lei, acatado por todo o povo. Ele não era um simples líder religioso. Por quê? Na história bíblica, meus irmãos, existiam dentre tantas, tá bom? Isso é uma informação muito boa aqui para os irmãos que nos ajuda a entender um pouco mais o comportamento deste Gamaliel. Na história bíblica, entre tantas outras grupos, existiam duas escolas religiosas
muito respeitada, escolas que faziam a interpretação da lei, interpretação das escrituras do Velho Testamento, verotestamentária. Era a escola do Rabino Hillel e do Rabino Shammai. O contraste entre essas duas escolas, ouçam, irmãos, é importante vocês terem essa informação e guardar no coração. Porque no Evangelho você vê os adeptos da escola de Shammai e os adeptos da escola de Hillel, os fariseus. Então, quando você consegue entender isso aqui, quando você estiver lendo o Novo Testamento, você vai dizer, opa, esse fariseu aqui, ele era da escola de Hillel. Olha como ele se comporta. Olha como ele se comporta aqui, então ele é da escola de Shammai. Tá bom? Isso ajuda a nossa compreensão do texto bíblico. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos, para a gente entender por que Gamaliel se comportou assim. Ali naquele sinédrio, tinha gente dos dois grupos. Gente de Hillel, gente de Shammai. Dessa escola de interpretação entre os rabinos. O grande contraste dessa escola entre esses rabinos, meus irmãos, era esse. Hillel, ele interpretava a escritura de uma maneira mais leniente. O que é uma maneira mais leniente? Uma maneira mais flexível. Então ele olhava para as leis e ele se perguntava assim: como é que o homem pode cumprir a lei sem que esta o esmague? Este era o pensamento, assim, em outras palavras, dos alunos de Hillel. Como é que eu posso seguir a lei sem que ela me esmague? Então, ele, refletindo, foi flexibilizando algumas coisas. Ou seja, a sua flexibilidade girava em torno da intenção. Qual é a sua intenção diante da lei? As circunstâncias humanas, a misericórdia, não apenas a letra fria da lei. O contrário dos seguidores do Rabino Shammai, que eram mais restritivos e severos. Então eles procuravam levar a lei ao pé da letra, sem essa flexibilidade que os discípulos de Hillel tinham. Então, por exemplo, para que isso fique mais claro, vocês lembram de uma oportunidade que chegaram para Jesus e disseram: olha, essa mulher já foi casada com tantos homens e depois, com quem que ela vai ficar na ressurreição? Ali você já pode ver que são discípulos de Hillel, porque eles são mais flexíveis. Então, nesse ponto aqui, irmãos, diante do assunto divórcio na lei, os discípulos de Hillel iriam flexionar mais a interpretação proibitiva do divórcio. Então, para eles, muitas coisas podiam girar em torno para que se promovesse o divórcio. Então, muitos, se uma mulher não cozinhasse bem o arroz, manda embora. Para Hillel está tudo bem, está tudo tranquilo. Se ela não dobrou bem a fronha da cama, manda embora, porque não serve. Para Hillel, pode dar carta de divórcio. Mas, para Shammai, não. Só pecado de ordem sexual, adultério. Claro, eu não vou entrar aqui quem está certo e quem não está certo neste ponto. Isso é uma reflexão para um outro momento. Mas eu trouxe isso só para você ver que na lei mostra uma coisa e então os intérpretes da lei vão chegando para as suas concepções. Hillel tinha uma interpretação, Shammai tinha outra. E Gamaliel era da escola de Hillel. E segundo os historiadores, irmãos, se de fato os comentaristas estiverem coesos com a história, se de fato essa história for verdadeira, porque na Bíblia não está claro isso, mas nas pesquisas a gente vê que Hillel era avô de Gamaliel. Nesse sentido, Gamaliel aprendeu os conselhos e a interpretar a lei de maneira mais flexível desde o seu nascedouro ali nas primeiras fontes. Mas é complicado isso um pouco, sabe por quê, meus irmãos? Uma pulga atrás da orelha, porque Paulo era severo, não é? Então, a gente pode dizer que nem todos os seguidores de uma certa escola abraçava completamente aquilo que o seu líder intérprete lhe entregava. Pode ser que na oportunidade, quem foi o professor de Paulo, sendo de fato Hillel, sendo de fato Gamaliel, porque a Escritura diz,
Era porque não tinha acesso de ter contato com o outro, os da escola de Shammai. Isso aqui é só um parêntese para os irmãos entenderem melhor o texto. É por isso que você está vendo aqui no texto, eles chamaram os homens que estavam enfurecidos e disserem: peraí, vamos tirar esses homens daqui e vamos conversar. Por quê? Porque ele era mais flexível. Veja como Gamaliel vai começar a argumentar e construir o seu sábio conselho. Verso 35. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que e desfazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agarraram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram, e deu em nada. Depois desses dias levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também, o que aconteceu? Este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Gamaliel, para começar a tratar um conselho a esses homens enfurecidos, ele lança a mão de um fato histórico. E ele traz aqui esses dois personagens, que a Bíblia não trata muita coisa sobre eles. A gente só tem alguma informação fazendo as pesquisas nos livros de história, dos historiadores antigos das Escrituras Sagradas. Mas ele está falando aqui que eram dois homens revolucionários. Um era chamado Teudas. Segundo, quando você vai estudar, irmãos, para buscar alguma coisa sobre esse Teudas, você vê muita controvérsia. Controvérsia do que ele fez, do que o próprio Lucas está informando. Então, eu não tenho intenção de trazer quem, de fato, historicamente, tenha sido esse Teudas. Até porque, naquela época, muita gente se chamava com o mesmo nome. Então, provavelmente tinha muitos Judas, e como realmente tinha, e muitos Teudas. E talvez essa controvérsia de datas, essa controvérsia de informação com o que Lucas está relatando aqui a respeito do Teudas, seja incongruente para a nossa interpretação. Então a gente deixa a história de lado e fica com a palavra de Deus, que é a revelação de Deus e é verdadeira e fiel, não é verdade? E lendo as Escrituras a gente entende que Teudas era um revolucionário. E o que aconteceu com ele? Morreu. Levantou-se para querer defender o povo de Deus, mas não foi a vontade do Senhor. Este homem morreu. E o Judas, esse Judas a gente já tem uma informação um pouco mais confiável nos livros de história. Através do historiador Joséfo, ele mostra que este homem, ele era um incitador revolucionário. Ele surgiu mesmo lá pelas bandas da Galileia, no período do recenseamento. Não foi isso que Lucas quis destacar aqui? No recenseamento. Esse recenseamento, que era para fazer a contagem do povo, do Império Judeu, esse recenseamento aconteceu entre o ano 6 e o ano 7 depois de Cristo, quando lá na Síria o governador era Quirino, e aqui na Galileia foi a primeira vez que teve um governador para aquela região específica, e o governador ali daqueles dias era um homem chamado Polônio. Então esse recenseamento com o movimento histórico deste incitador rebelde bate com a história de Joséfo e com a informação que Lucas nos dá aqui. Mas o que aconteceu também com este homem? Embora o argumento a gente pode asseverar até historicamente verdadeiro, a gente não precisava, viu, irmãos, da história escrita do Joséfo para acreditar que era verdade, porque a Bíblia já disse que isso aconteceu e é verdade. Mas o que ocorreu aqui? A mesma coisa com Teudas. Ele o quê? Morreu. Não era vontade de Deus esse levante, esta forma revolucionária. O que esse Judas Galileu estava fazendo naquela época, irmãos? O recenseamento foi levantado para que os impostos fossem equalizados dentro do império. E para Judas, o Galileu, pagar impostos para os romanos era algo terrível. Isso era uma coisa natural entre todo judeu piedoso.
Então ele levantou todo mundo e disse: vem comigo, vamos lá, vamos se levantar contra. Meus irmãos, foi uma carnificina. Eles caíram na espada de Roma. O ponto aqui que Galileu está usando esse ponto histórico para arrefecer a ira daqueles homens era levá-los à consciência de que a própria história provou que toda vez que se levantou algum movimento, vida lhe mostra que Deus sempre revelou a sua vontade, te sustentando, lhe livrando e lhe assegurando. Porque quando uma coisa é de Deus, meu irmão, ela vai prosperar. Então descanse na providência de Deus, como esses homens deveriam descansar. Descanse o teu coração no agir da mão de Deus. A história vai refletir a providência de Deus na sua vida, assim como refletiu aqui Gamaliel, mostrando isso para esses homens. A providência divina sempre estará do lado da verdade, não tem como ela andar separadamente. É de Deus a providência, é de Deus a verdade. Então descanse o teu coração. Embora Lucas não estivesse aqui ocupado em dizer se Gamaliel é cristão ou não, o problema aqui não é esse. A questão que Lucas quer deixar claro é que Gamaliel está chamando aos olhos daquele homem a observarem a providência de Deus. Observem a providência de Deus e acatem o conselho. Queridos, como é bom ter bons conselhos. Como é bom ouvir bons conselhos e acatá-los. E Deus pode levantar quem Ele quiser para dar um bom conselho. E assim, por meio do bom conselho, você conhecer a maravilhosa providência de Deus dentro dela. Dê ouvidos, queridos, aos bons conselhos. Muitas vezes você tem recebido bons conselhos, mas não tem tratado esses conselhos como deveria tratar, porque o seu coração está acelerado, porque o seu coração está agitado, porque o seu coração muitas vezes está transpirando alguma coisa que não seja compatível à vontade de Deus. Então você se fecha para o conselho, você acha que aquilo é mais uma vez retórico e você não dá consideração. Então refreie o teu coração. Esses homens estavam iracundos. Nosso coração não precisa ficar assim, porque senão nós não daremos atenção aos conselhos de Deus que podem se levantar no meio dos nossos irmãos, assim como Gamaliel se levantou, e através desse conselho nós sermos conduzidos pela providência de Deus. Então deixe Deus usar você dentro do bom conselho. E também se abra para ouvir o bom conselho da palavra de Deus e o conselho que os seus irmãos têm para vos dar. Toda vez que a gente prega, é o conselho da palavra de Deus que está sendo dirigido ao coração da audiência. Então abra-se para isso. O verso 39 nos mostrou que eles concordaram. O ponto aqui não deve ser interpretado por nós, ortodoxos, que eles somente acataram por causa do peso que Gamaliel possuía. Lembra? Ele era um homem de grande prestígio. Então não foi somente pelo prestígio que eles, não tem jeito, a gente vai ter que ouvir porque é Gamaliel que está aqui, cara. Não, foi a providência. A providência refreou o coração desses homens. Então, onde nós fomos, o que vai nos acompanhar, irmãos? A providência de Deus. E Deus, na sua providência, vai refrear a malignidade desse mundo para que a mensagem da igreja avance e chegue aos ouvidos dos pecadores. Esse ponto aqui também nos leva a considerar algo que preciso aplicar com você. Ninguém pode destruir as coisas de Deus. Ninguém pode destruir as coisas de Deus. O inferno pode se levantar, irmãos, e ele se levanta,
mas se levanta para o quê? Para cair. O inferno está arruinado, porque ele não pode destruir as coisas de Deus. Homens maus se levantam, e a gente vê se levantando o tempo inteiro. Às vezes no seu trabalho, um homem mau se levanta, mas ele cairá, querido, aonde quer que seja, porque quando as coisas são de Deus, são indestrutíveis. Ninguém pode derrubar o que Deus constrói, o que Deus edifica, ninguém vai lá e destrói. Quando o negócio é de Deus, eu reafirmo, ninguém pode destruir. A sua vida é de quem? Está lembrado de Lázaro? E de quem é sua vida? Minha vida é de Deus, né? Na igreja não dá para cantar não, mas em casa dá para ouvir. Ele estava certo, a minha vida é de Deus. E porque a minha vida é de Deus e a sua vida é de Deus, quem é que te sustenta? Aí Maria deu risada. Quem é que te sustenta? O soberano Deus. Aonde é que a tua vida está pautada, meu irmão? Está sustentada pela tua saúde? Está sustentado pelo teu nome? Está sustentado pelos seus títulos? Não, não é nada disso. Está sustentado na providência de Deus. Ele é que segura a sua vida. A minha vida é de Cristo, é de Deus, a sua vida também. E até lá, até que a nossa vida conclua cada propósito do Senhor, os seus desígnios, nós somos indestrutíveis nesse sentido. Nós não morreremos, nós não seremos destruídos até que o Senhor cumpra o seu propósito. E quando cumprir, Ele nos levará para casa, irmãos. Seja como for, por meio de um martírio ou não. Esses 12 apóstolos não poderiam ser destruídos agora, porque eles tinham muito o que fazer. Mas logo depois, quase todos eles foram martirizados. Não importa como a gente vai sair daqui. Não importa enquanto estivermos vivendo, cumprindo a vontade de Deus. E quando sairmos daqui, vamos para casa. Vamos para casa. Isso é maravilhoso. É bom que a sua vida esteja no trilho do propósito e da soberania de Deus. É bom que você saiba, como servo de Deus, que Deus é bom em cumprir a sua vontade em sua vida, e Ele é quem conserva a sua vida até o final. Toda vez, irmão, que você se sentir com medo, toda vez que você se sentir inseguro, seja pelo que for. Às vezes a gente sente insegurança até por uma coisa boa, não é verdade? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? É uma coisa boa, a gente podia estar soltando fogos, pulando de alegria, mas aí a gente vê para a nossa pequenez, a nossa limitação, e a gente fica inseguro, não é verdade? Mas quem nos assegura, quem vai garantir e entregou na sua mão essa bênção, Ele vai segurar a tua vida, assegurar você até o final. E você vai sim conseguir cumprir esse propósito. Deus será glorificado e honrado através da sua vida. Não tenha medo. Toda vez que você tiver medo ou insegurança de alguma coisa, porque medo e insegurança é natural da nossa humanidade, mas lembre, quem assegura a minha vida é Cristo, é Deus. Agora vamos para o desfecho desta cena, deste relato, em uma última cena que eu chamei de mesmo injuriados, seguindo a Cristo. Eu não disse que o mundo estará nos odiando sempre? Somos esta figura, irmãos. Estão nos odiando sempre. Chega lá pensando no mundo que eles vão aplaudir, colocar um tapete vermelho e flores para você passar e desfilar. Não vão fazer isso. Eles vão colocar para você caco de vidro, prego, é o que mais que é ruim para andar em cima? Ovo? Ovo a gente escorrega, né? Casca de banana. Eles vão colocar tudo que não presta diante de nós, mas Deus estará segurando a nossa mão, mesmo injuriados, seguindo a Jesus. Mesmo sabendo que somos odiados por esse mundo, há um Deus à nossa frente, soberano na nossa vida, nos assegurando até o final. E vamos ver aqui no verso 40, põe os olhinhos no texto. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus. Eles até concordaram em não matar. Mas vamos tirar o couro? Vamos esfolar um pouquinho? A gente não vai matar, mas também eles não vão sair daqui sem nada. O mundo é assim, irmãos.
Como eu disse, a nossa vida é de Deus, eles não vão nos destruir. Quem vai nos levar para casa é Deus. Mas isso não impede a gente levar alguns açoites, viu? Para que você não pense que a vida cristã, você veio ser cristão e vai dar tudo mar de rosas. Não é. Vai ter dia que vai faltar alguma coisa. Vai ter dia que você vai estar triste. Vai ter dia que você vai estar na crista da onda, é normal. Vai ter outro dia que você vai estar lá lambendo o fundinho do poço. Mas a soberania e a providência estará lá, tanto no alto da crista, como no fundinho do poço. Tá bom? Então a gente pode até levar alguns vergalhões, né? Algumas marcas, são as nossas estigmas. Enquanto eles acharem que estarão fazendo mal para nós, eles só estarão sendo instrumentos para o nosso próprio bem. Porque carregamos nos nossos corpos, como Paulo disse, as insígnias, as marcas de Jesus Cristo. Você, meu irmão, eu estou olhando para os rostinhos aqui, eu estou vendo que você carrega nas suas dores, carrega na sua alegria, carrega em tudo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Então, irmãos, açoites. Eles receberam açoites. E ao que parece, segundo a tradição dos judeus, porque eram todos aqui doutores da lei, de uma escola ou de outra, eles cumpriram aquilo que está lá em Deuteronômio. 40 açoites menos um. Então, muitos comentaristas, eles se apoiam nesse sentimento. Não foi como você pega seu menino, né? E dá uma palmadinha na bunda e vai. E quem foi que um dia disse assim que no tempo em que Lucas ainda apanhava? Eu vou pegar você. Aí ela chegou lá, aí ele disse, nem dói. É assim, nem doeu. Mas não é como a gente pega os nossos meninos, não. Os haters vão olhar isso aqui e vai dizer, que é isso, pastor aí, você tá doido para bater nos meninos. Mas a Bíblia fala que a gente tem que usar a varinha, viu? Não é esse açoitezinho, não. É açoite mesmo. 40 menos 1, 39 chibatadas ali, aguentando firme, mas felizes porque estavam fazendo. Você acha que eles acabaram voltando atrás e aceitando o conselho daqueles homens e não mais pregando sobre Cristo? Não, veja aí o verso seguinte. Eles saíram, o verso 41, saíram dali, depois da advertência, o quê? Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, felizes ali, as costas talvez ensanguentadas, carne viva, mas o sorriso no rosto, os labores da vida, minha irmã Celeste, os labores da vida, minha irmã Mônica, mas o rosto feliz, porque Deus é que nos sustenta nas dores, Deus é que nos sustenta quando estamos sendo chicoteados pela vida. E aí a gente, quando entende isso, o nosso sentimento é de alegria, é regozijo no coração. E como está escrito aqui, por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas neste nome. Que nome é este? Fale bem alto. Jesus. Se te afrontam por causa de Jesus, isso é dignidade, isso é alegria. Se as lágrimas do seu rosto rolam, mas é por causa de Cristo, esta afronta é dignidade. Então chore, mas se alegre em meio às lágrimas. Não é que não estava doendo, não. Doeu sim. Doeu. Mas maiores que as dores é a dignidade de servir a Jesus. Maior que a hostilidade deste mundo é o fato dele nos ter feito cristãos, filhos de Deus, cheios, plenos do Espírito Santo. Isso significa, meus irmãos, que a felicidade desses apóstolos era sair e pregar o nome de Jesus, honrar o nome de Jesus. Mostrava que esta era a dignidade deles. A dignidade desses apóstolos não estava em construir efeitos terrenos, mas fazerem construções eternas, ganharem almas para Jesus. Quando nós fazemos isso, são edificações eternas e isso não se destrói. O que você constrói aqui
Aqui mesmo ficará. O que construímos de maneira terrena, a gente mesmo deixa aqui. Eu estava conversando com os meninos ontem. As pessoas, às vezes, constroem um patrimônio durante toda a vida. Não está errado, tem que se preparar mesmo. Mas, às vezes, esse próprio patrimônio que foi juntado vai ter que ser usado para a saúde. E aí perde todo o patrimônio, mas foi a providência de Deus também. Então, se você passou por isso, precisou vender um bem para tratar uma coisa na sua saúde, agradeça a Deus que Ele lhe proveu o bem enquanto você tinha saúde para ter. E esse bem voltou como um benefício para te ajudar no momento de dificuldade. Mas isso também não exclui que a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar do nosso corpo para que a gente não tenha tantas dores assim, não padeçamos tantas dores assim. Deixa eu ver aqui, irmãos. Voltou tudo. Eu não vou poder pregar tudo de novo, porque vocês vão me mandar embora logo no meu retorno, Deixa eu voltar aqui rapidinho. Mas Deus é bom, irmãos, e guarda a nossa vida. Então, já me reencontrei aqui. Veja o verso 32. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o nome de Jesus. Esse era o maior desejo. A sua vida, mostrando essa dignidade. Todos os dias. Então, não é somente aqui, viu? No prédio da primeira igreja batista regular do CIA, agora com poltronas confortáveis. Não. Amanhã a gente vai ter climatização. Mas não é aqui só não. É lá, no sol quente. É na lida diária. É no trabalho. É nos estudos da faculdade. Onde você estiver. Na casa, na família. Onde nós estejamos. Cristo seja dignificado pelo nosso serviço. Pela nossa operosidade. Eu quero encerrar essa mensagem dessa manhã fazendo uma aplicação final. Quem sabe o conselho que você encontra esta manhã aqui, neste texto sagrado, escrito pelo historiador Lucas, reverbere no seu coração. Queira Deus que isso aconteça. A minha voz é limitada, mas a voz do Espírito Santo é maior, é poderosa. A voz do Senhor é a voz de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, Salmos 29, se não me engano. E essa voz possa reverberar no seu coração por meio deste sábio conselho, que é um conselho de Deus, porque está na palavra dele. Em que sentido eu quero que reverbere mais especificamente agora neste último conselho? Reverbere para que nenhum de vocês vivam lutando contra Deus. Gamaliel disse: esperem, tenham paciência, em outras palavras, para que vocês não sejam encontrados lutando contra Deus. Então descanse na providência divina, para que você não lute contra Deus, para que você não queira se aventurar em uma luta que você não vai vencer. Nós não podemos vencer. A vontade de Deus é que prevalece. E amém por isso. Se a minha vontade prevalecesse ou a tua, estávamos perdidos. Mas nós não iremos vencer essa luta. Deus sempre prevalece. A sua vontade sempre prevalecerá. Então ouça a voz de Deus esta manhã. Renda-se a Jesus Cristo. Ele é soberano. Curve-se a sua vontade, o seu senhorio, e coloque a sua vida no trilho da vontade de Deus. Aqueles religiosos, meus irmãos, no final, eles tiveram um fio de lucidez. Que essa manhã você também tenha um fio de lucidez, acolhendo o conselho da palavra de Deus,
que Jesus lhe entrega para que o seu coração sinta a dignidade como o servo de Deus deve sentir e a indizível realidade de honrar a Deus nos sofrimentos de Cristo, sendo participantes dos sofrimentos de Jesus. Porque um dia, todos nós que somos achados dignos de padecer pela causa de Cristo, que é a causa do Evangelho, entraremos no seu reino com muito regozijo e alegria sem fim, no seu reino pelas portas. Amém? Até lá, permaneçam debaixo da soberania de Deus. Amém. Vamos